Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa live de hoje. Mastigação depois da bariátrica. Meu primeiro exercício. Como começar, né? Então foi um tema bem diferente que eu espero aqui compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos nessa área da mastigação, mas sobretudo mais da cirurgia bariátrica. Mas com certeza a doutora Andréa Cavalcante vai ter muito a compartilhar, muita experiência nessa temática, tá? Tem um livro publicado sobre isso, tá certo? Que é referência não só aqui, mas no Brasil, porque ela se dedica a essa área da fonobariátrica, né? Que é uma marca, inclusive, patenteada por ela, né? E eu espero que ela já possa estar aqui conosco e eu possa convidá-la, né? Enquanto isso, aqui a gente vai dando aqui um alô para a Liliana, para a Chayena, para a Rafaela, para a Perla. Olá, Perla, tudo bem? Tá? Giovânia. Aqui ela já deu um alôzinho e eu vou convidar ela para participar aqui comigo. Estou clicando aqui, o que é que está acontecendo? Convidar. Falta só ela aceitar. Doutora Andréa, espero. Acho que ela já entrou aqui. Vamos estar compartilhando aqui a tela dentro de alguns segundos ou minutos, né? Vai depender aí da rede social do Instagram. Não sei se o sinal dela... O meu sinal, queria que vocês dessem um alô aí. Como é que está o meu sinal? Se tá bom. Olha aí, Raquel, a Lisley, Paulo, Karine. Vários seguidores e pacientes que fizeram cirurgia, que já estão aí no pós-operatório. Eu não consegui aqui adicionar a nossa convidada. Fonobariátrica não está conseguindo participar. O que é que pode estar acontecendo? Estou lhe convidando novamente. Às vezes é alguma coisa de configuração. Aí! Olha aí, agora deu certo. Isso. Às vezes tem algumas coisas de atualização do aplicativo que às vezes não permite entrar. Já aconteceu uma vez, mas agora deu certo, né? Seja bem-vinda. Estava fazendo aqui alguns comentários, já estava falando do seu livro, né? Mas já que a gente está aí já com 5 minutinhos, já temos aí uma quantidade de pessoas participando, e eu peço que quem estiver assistindo e quiser mandar aqui o aviãozinho que está no canto inferior direito, né, convidando outras pessoas interessadas nessa área, sejam pacientes. Às vezes alguns profissionais também gostam de participar, né, de trocar ideias, de aprender um pouco, de fazer perguntas. Apesar de que a lista de perguntas aqui tá grande, tá, André? Se prepara. Ótimo. Ótimo. Mas é um prazer estar com você aqui compartilhando, né? A gente já compartilha alguns pacientes em acompanhamento, né? Existem algumas dificuldades que você sabe bem mais do que eu relacionadas à mastigação, e a gente está aqui para esclarecer aí essas dúvidas. Os pacientes também podem enviar essas perguntas, né, aqui ao vivo, quem não mandou antes, porque eu abri uma caixinha de perguntas e você recebeu algumas, eu recebi outras, e a gente vai tentar responder todas essas perguntas aqui que foram colocadas, né? O Miguel já está entrando aqui, fazendo também um comentário, dizendo que foi com você que reaprendeu a mastigar.
e foi muito efetivo, né, esse tratamento. A gente acompanhou aí. Na época você ainda não trabalhava no São Camilo, né, mas ele Isso. me achou e quando eu soube que era você, eu disse, tá muito bem encaminhado, né? E ele teve umas dificuldades, teve uma estenose também que confundiu um pouco, né? E eu acho que isso é importante a gente também falar, né? Eu estou com 2 casos bem atuais aí dessa semana de pacientes que tiveram uns quadros de vômitos e tanto precoce quanto tardio, que vou usar também aí como exemplo, né, para as pessoas que estão em preparação, que estão fazendo estão no pós-operatório. Mas para eu não me alongar aqui, que já vou com 8 minutos, eu vou pedir para você se apresentar, né? Nada do como você se apresentar, sua formação, enfim, fonobariátrica. Tá com você a bola agora. Boa noite, né? Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, né? Para a gente poder trocar, porque realmente sempre a troca é muito importante, porque né, a gente aprende e a gente transmite informação e como eu gosto de informação com qualidade, baseada em evidências, então é muito interessante sempre esses momentos, né? Fico feliz dessa possibilidade. E dando um alô também, né, Gerlinha, Miguel e tantos outros aí que já entraram dando um oi, uma boa noite. Então, agradeço e já dou um alô, né, para todos vocês. E que bom que vocês também estão, né, participando e assistindo essa live de hoje. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Andréa Cavalcante. Sou fonoaudióloga e trabalho com bariátrica desde 2003 em uma outra equipe e desde outubro do ano passado participo também da equipe de Dr. Paulo, mas já havia atendido alguns pacientes do Dr. Paulo antes mesmo de participar da equipe. Né? Então, a parceria a mais só veio incrementar, né, essa aproximação e essa facilidade da troca de informação entre as equipes e nós profissionais. Então, isso só agrega mesmo para o paciente. Então, eu agradeço, né, sou doutora e mestre em saúde coletiva. E a gente fez já na autoria desse livro, com também de capítulos e livros que falam sobre a cirurgia bariátrica, que falam sobre obesidade e atrelam essa situação da mastigação, da atuação do fonoaudiólogo em obesidade e cirurgia bariátrica. Então, a gente, né, acaba tendo um know-how para isso, certo? Com certeza, seu currículo e sua dedicação a essa parte da fonoaudiologia, né, que muitas vezes, né, quando a gente, como médico, num período de preparação dos pacientes, fala, né, você deve passar com fonoaudiólogo, né, aí vem sempre aquele pensamento, né, mas eu não sou gago, eu não sou fanho, né, eu não tenho a língua presa, né, por que é que eu vou passar com o fonoaudiólogo, né, no pós-operatório da bariátrica, né, e aí a gente dá toda aquela explicação da questão da mastigação, né, que não é somente a voz, né, todo esse aparelho aqui bucal, mastigatório, né, passando pela avaliação da fono, vai ter no pós-operatório da bariátrica uma tranquilidade muito maior na adaptação do novo estômago, na adaptação da evolução dos alimentos, do líquido para o pastoso, do pastoso para o sólido, e para evitar que a longo prazo fique aquele paciente que muitas vezes fica aquele vomitador crônico, né? Aquele paciente que não tem uma mastigação adequada e que ao longo dos anos após a cirurgia sempre está com quadros de vômitos porque não fez essa avaliação e não aprendeu, né? E eu digo assim, diferente de outras terapias que às vezes precisam se prolongar, né? Eu observo que a fono ela é assim muito cirúrgica, né? Assim, é muito vai lá, aprende, diagnostica, aprende e resolve, né? Isso. Só realmente quando o paciente não coloca em prática, mas ele
tendo esse embasamento, esse aprendizado, ele colocando em prática, resolve realmente esse problema dos vômitos, né, de entalos que ficam às vezes recorrentes. Isso mesmo. E o trabalho da fonoaudiologia, para as pessoas que ainda não conhecem, que não ouviram falar, né? Então, que estão aqui descobrindo nessa live a importância, ou pelo menos essa condição do trabalho, né, da fonoaudiologia em cirurgia bariátrica, é muito voltada em motricidade orofacial. Então, quando a gente fala de musculatura da mastigação, a gente precisa entender que ela precisa estar em boas condições, né, em condições de resistência e de força, que possam habilitar uma mastigação mais prolongada. Porque aí a gente vai entender que, assim, quem mastiga uma vez e outra, né, aquele dito direita, esquerda, vou ver, claro que não vai dar certo começar de uma hora para outra para mastigar muito bem. Não se tem nem esse parâmetro, não tem como alguém sem orientação entender como é que realmente mastiga bem. Então, para isso, o fonoaudiólogo está presente e desvendando também esse mito, né, de que o fonoaudiólogo só vai para a fala. Então, que bom que a gente já tem a informação pelos pacientes de que o fonoaudiólogo trabalha com a fala, com a voz. Mas se a gente observar, é a mesma estrutura da fala para mastigação. Então, nós que somos conhecedores da área, estudamos para essa situação e essa atuação, é que a gente vai ter uma melhor conduta para a evolução desse paciente de pós-bariátrica. Sem dúvida. Isso aí já é um grande passo. E aí os pacientes precisam muitas vezes também ter atenção de que o ideal é ele passar por essa avaliação antes da cirurgia, né? Isso. É fazer essa avaliação de como é a minha mastigação antes e o que é que eu preciso mudar para não ter problemas ou evitar problemas no pós-operatório. Eu costumo Isso sempre mesmo. dizer, assim, fazer uma comparação, até no consultório eu me levanto e ando, né? Mostrando que mastigar é meio que como andar, né? Eu aprendi a andar e aí eu faço a minha marcha baseado naquilo, né? Eu faço corrida, eu acho que todo mundo que acompanha, você sabe também. Então, assim, a gente vê corredores de várias formas. Tem gente que corre meio com as pernas abertas, tem gente que corre pisando com a parte da frente do pé, com o meio do pé, com o calcanhar. Mas a corrida existe aquela ideal, né? A ideal fica muitas vezes para os corredores de ponta, para os, né, quem vai para Olimpíadas, competições, enfim. Para as pessoas normais do cotidiano, para os atletas de final de semana, enfim, para os esportistas em gerais, a gente vai andar naturalmente. Mas se a gente tiver uma lesão, se a gente tiver um problema, a gente precisa, às vezes, reaprender a andar, aprender de uma melhor forma para não vir a lesionar novamente, não vir a machucar novamente. Então, assim seria, ou é, a comparação com a mastigação quando se passa pela cirurgia. Então, até você ter um estômago de tamanho normal e você poder comer todo tipo de alimento, você pode mastigar, né? Você pode até vir a ter algum problema mastigatório, mas não vai influenciar tanto. Mas para o paciente bariátrico, especificamente, ele tem que se policiar mais, ele tem que ter mais atenção, ele tem que lembrar que o estômago dele é pequenininho, né? E eu fiz uma vez uma comparação com a bolsa de mulher, né? Que é uma bolsa grande de mulher, coloca tudo e tá tudo lá e vai encaixar. Mas quando vai aquela bolsinha da festa, que só cabe o celular, a carteira e o batom, né? Coisa assim, tem que ficar bem organizado, senão não fecha a bolsa, né? Isso. Então é mais ou menos por aí, né? Essa analogia que eu fiz e eu acho que é bem válida. Mas a gente tem muita pergunta aqui, André. Eu acho que é bom a gente começar aqui com as perguntas, porque já tem também perguntas aqui das pessoas na live e tá aberto para quem quiser e quem quiser convidar mais alguém, né? Manda aí o aviãozinho, convida as pessoas, né? Assim como pode dar um like também, porque ajuda a divulgar mais essa nossa live de hoje.
Vou tentar fazer aqui uma sequência que facilite o entendimento, né? Assim, a explanação das coisas em relação à mastigação, ao primeiro exercício, né? Que o paciente vai fazer, na realidade, depois da cirurgia, né? Mas tem uma pergunta aqui que é assim: pessoas que comem rápido antes da cirurgia têm um maior risco de vomitar e entalar após a cirurgia? Pronto. As pessoas que comem rápido antes da cirurgia, elas podem realmente ter uma certa dificuldade no pós-operatório. Por quê? Porque, na realidade, não é bem a velocidade que vai trazer essa dificuldade ou a facilidade, mas é a eficiência do mastigar. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que falam rápido, tem pessoas que falam pausadamente, tem pessoas que falam monotonamente, né? Então, tudo isso de variação, a mastigação também acontece do mesmo jeito. Mas todas essas pessoas que falam de padrões de velocidade diferentes, se elas tiverem trabalhado todos os R's e os S's da dicção, elas falam de uma maneira inteligível. Então, com a mastigação, eu costumo fazer uma comparação muito aproximada, que não é tão necessariamente a velocidade, mas a eficiência. Então, quem mastiga rápido, ela pode ter uma dificuldade, porque se ela já não mastigava bem, ela vai ter uma dificuldade apresentada mais forte no pós-cirúrgico de bariátrica. Mas com orientação a gente consegue ajustar isso muito bem. E principalmente entendendo qual é o padrão muscular desse paciente. Então, se esse músculo apresenta resistência para antes daria 3 mastigadas e agora tem que dar 33, mas gente, por favor, quando eu digo esse número é didaticamente, então por favor, ninguém conte mastigação para, né, ser certo de 33, mas é só para a gente poder entender assim, qual é a diferença. O que antes eu fazia e o que agora eu preciso fazer para termos uma noção, né, de diferença. Então, se eu mastigava 3, 4 vezes e agora eu vou ter que mastigar 30 e poucas vezes, eu tenho que ter um músculo que resiste para essa condição a mais. E aí sim, o fonoaudiólogo fazendo essa avaliação, ele vai poder detectar se essa musculatura está com habilidade, com resistência, com força ideais, para que ele consiga habilitar e fazer essa função acontecer com mais demanda, né? Com mais tempo. Então, não é necessariamente a rapidez, né, a velocidade, mas sim a eficiência muscular que vai determinar mesmo que a mastigação dessa pessoa seja mais efetiva. E sim, o fonoaudiólogo ajusta e ele consegue ilustrar bem para o paciente essa evolução com exercícios apropriados para cada pessoa diante da apresentação que elas têm de uma avaliação fonoaudiológica. Então, essa mastigação, o paciente que vai até o seu consultório, ele vai ser avaliado da região orofacial, né? Dessa região da boca, dessa região da bochecha, desses músculos, né, que estão envolvidos aqui com o abrir e o fechar da boca. E você tem instrumentos, equipamentos que podem também saber se esses músculos têm força. Isso. A gente também trabalha com tecnologia de ponta, né, para justamente a gente dar uma objetividade maior para o paciente entender mais praticamente onde que está essa força que ele pode apresentar alterada de localização. Então, em pesquisa científica realizada, a gente encontrou que quase 30% dos pacientes com obesidade que estavam no processo de fazer a cirurgia bariátrica, no tratamento, né, no processo do tratamento cirúrgico, quase 30% dessas pessoas tinham uma força maior em incisivos, que são esses dentinhos aqui da frente, do que em molares, que são esses dentinhos de trás. E quais são as funções deles? Né? Esses dentinhos aqui da frente, se a gente passar a língua neles, a gente vai perceber que eles têm uma região muito estreitinha. Então, é como se fossem facas. Né? E se a gente passar a língua nesses dentes de trás, a gente vai sentir uma região maior, que é como se fosse uma região de pilão. Então, esses dentinhos de trás eu chamo de pilões, e esses da frente a gente chama de facas.
E na hora em que a gente vai mastigar, é necessário que eu tenha mais força onde tem o pilão do que aonde eu tenho a faca. E o que a gente observou com esses pacientes, que quase 30% dos pacientes pesquisados tinham mais força aqui na faca do que no pilão. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa tende a morder o alimento, mas não ter força nem resistência para mastigar. Então é aquela pessoa que diz que quando precisa mastigar mais tempo, sente o cansaço, sente a falta de paciência, sente uma dor no queixo. E na realidade, todas essas queixas estão envolvidas em uma musculatura que não está capacitada para aguentar muita coisa, né? Então é uma musculatura mais velocista do que maratonista. E a gente precisa transformar essa musculatura que era antes velocista em uma musculatura maratonista. Quer dizer, vamos trocar a explosão, o tempo pequeno, por uma resistência de um exercício continuado. E talvez seja aí que muitas vezes as pessoas façam aquela correlação simples de demorar mais tempo, né, na mastigação, mas às vezes sem saber o porquê e sem fazer de forma correta, né? Às vezes mesmo demorando mais tempo, mas mastigando na frente e não mastigando atrás, né? Isso mesmo. E na hora que eu faço isso, eu acabo dando alterações que são graves lá na frente. Por quê? Porque na hora em que eu tenho esse movimento, qual é o movimento ideal para a gente fazer a mastigação? Então, se vocês perceberem, na hora que eu fecho a oclusão, isso aqui, eu tenho o espaçamento entre o dente superior e os dentes inferiores. Então, na hora em que eu não coloco essa mastigação do jeito correto e eu trago esse dentinho aqui para frente, então olha só o movimento aqui para cá. Então, eu vou trazer o queixinho aqui para frente para eu conseguir mastigar aqui na frente. O que é que vai acontecer? Eu vou atrapalhar da articulação temporomandibular, que é essa articulação chamada de ATM. E se eu continuar fazendo esse movimento por muito tempo, eu estou desorganizando essa articulação. É como se eu estivesse sobrecarregando o meu joelho com uma força, né, descomunal que não deveria estar no joelho. Então, na mastigação, se eu trago a força para onde não é para existir essa força intensa, eu acabo tirando da articulação a função dela correta. E aí eu tenho problemas lá na frente de não conseguir, mas não só pela parte muscular, mas por uma parte óssea também, porque aí essa condição da articulação ela vai atrapalhar, né, de uma forma muito mais agressiva a essa função muscular. E aí o desandar, né, o andar do tratamento vai ser por outro caminho ainda mais complicado, mais complexo, que é o tratamento de ATM do que necessariamente só a mastigação. E aí, se o paciente tem toda essa orientação antes da cirurgia, para que ele possa habilitar a musculatura e colocar a mastigação no canto certo, ótimo, porque ele já consegue fazer isso de uma forma muito tranquila e a gente cirurgicamente, né, consegue fazer uma adaptação e uma organização com orientação de uma forma muito em poucas quantidades. Então, o paciente não precisa de terapia fonoaudiológica, ele não precisa de uma assistência continuada para fazer o tratamento do jeito correto. A gente faz essa orientação em sessões, né, com o mínimo de sessões possível, para que isso não seja oneroso para o paciente, visto que ele já tem o ônus de outros segmentos, de outros profissionais, aqui os convênios ainda não cobrem, né, no atendimento da cirurgia bariátrica. Então, a gente tenta condensar e objetivar ainda mais o atendimento para que o paciente tenha o menos ônus possível e maior bônus com todas essas informações, né? Que ele consiga resolver o problema dele numa menor quantidade de sessões, né, de consultas, né, Isso. mas tem uma efetividade maior. Isso. Após a cirurgia bariátrica, né, vamos passar aqui para um outro questionamento. A gente faz aquela evolução, uma dieta líquida durante geralmente 15 dias, às vezes 10 dias, mas é exceção. Depois evolui para a dieta pastosa.
e depois é que vai para a dieta branda, onde aí já tem uma quantidade maior de alimentos sólidos. Eu observo que geralmente nesse processo, na mudança da líquida para a pastosa, ocorrem algumas dificuldades, né? Ontem mesmo eu recebi mensagem do paciente que estava nessa evolução, veio comigo na terça-feira, e ontem já me mandou mensagem que estava se sentindo cheio, que tinha sido um pouco mais desconfortável na parte gástrica da dieta pastosa, né? E eu tinha alertado ele da importância de fazer uma consulta fonoaudiológica, de ter atenção nessa mudança, né? Alertei exatamente essa questão. E é muito corriqueiro, mais ainda da pastosa para a sólida, né? E aí, as etapas da evolução da dieta, elas ajudam ou atrapalham esse processo de aprendizado da mastigação? Na realidade, as etapas da cirurgia bariátrica, elas só ajudam, porque o que a gente percebe logo no comecinho dessa mudança da dieta líquida para a dieta pastosa é que o paciente não precisa necessariamente ter uma força e uma resistência tão grande. Se ele tem a orientação do fonoaudiólogo, a gente consegue dar um vigor melhor para essa musculatura, trazendo a indicação de um exercício que vai dar um incremento nessa musculatura, e aí a utilização da dieta vai ser um auxílio nesse exercício que ele precisa fazer. E aí ele vai trabalhando com orientação organizada nessa função mastigatória habitual com eficiência, ele consegue ter uma evolução para as outras etapas. E aí, quando ele chega na dieta sólida, né, ele já vai percebendo que ele já encara essa fase com muito menos ou quase nenhuma dificuldade. E quando acontece alguma dificuldade, ele já consegue detectar muito rapidamente, porque ele vai entender: eu acho que eu fiz assim, porque eu fui orientado assim, eu percebi durante a alimentação que isso aconteceu e eu fui orientado de que isso não deveria ser um comportamento durante a mastigação. E aí a gente já deixa esse paciente muito mais informado para que ele detecte o erro e que ele não continue fazendo do mesmo jeito, né? E aí a gente consegue realmente uma evolução muito tranquila e com autonomia. Essa é a melhor parte de tudo, porque a autonomia do paciente é que vai ser, né, com muito mais tranquilidade para o que ele precisa ter de organização. E como ele sabe também que a gente tem essa disponibilidade, né, de orientação, então o paciente também vincula muito rapidamente com o profissional. E aí, qualquer dificuldade, ele já entra em contato e a gente vai fazendo ajustes diante daquelas dificuldades mínimas que ele ainda apresenta. Certo. Eu vou perguntar aqui para quem está ao vivo, quem está acompanhando a live, para colocar aquele alimento que você, né, que cada um notou que tem mais episódios de entalo, ou de desconforto, ou de vômito, para a gente debater aqui em cima do que as pessoas têm sentido, né, do que as pessoas têm tido dificuldade em relação ao seu pós-operatório, né? Então a pessoa pode colocar só o alimento, né? Porque uma das perguntas aqui é se existem alimentos que combinados podem ajudar ou atrapalhar a aceitação. Tipo, a pessoa vai comer carne com farofa. Será que é uma mistura favorável ou desfavorável, né? Sim. A pessoa vai comer arroz e peito de frango, né? Uhum. Aquele peito de frango inteiro, que não é o frango desfiado, vamos dizer assim. Então, eu noto que tem essas diferenças, né? E que as pessoas podem colocar quais seriam esses alimentos que têm causado esses desconfortos, esses entalos, né? A gente usa até a palavra entalo, eu não sei nem se é um termo correto, mas é o termo corriqueiro, não é isso, André? Isso mesmo, é o termo corriqueiro, né? Então já estamos vendo aqui, né,
purê de macaxeira, o pão, né? Então são alguns alimentos, o cuscuz, né? Então são alguns alimentos que realmente vão exigir melhor mastigação. E aí essa exigência vai trazendo também um hábito de uma vida inteira. Então a gente quando come o cuscuz, que a gente acha que o leite vai amolecer e molhar o cuscuz, a gente vai entendendo que na prática isso não acontece, né? Então, na hora em que eu pego uma colher de cuscuz com leite, que é o mais corriqueiro da gente comer, então eu pego uma colher de cuscuz com leite e ponho na boca, a primeira coisa que se faz é engolir o leite. Então eu como o cuscuz com leite e a primeira coisa que a gente faz é deglutir o leite e eu tenho que mastigar esse cuscuz. Então eu preciso saber qual é a quantidade desse alimento que eu tenho na boca para que eu possa deixar ele lubrificado com a minha mastigação e a produção salivar para que ele desça de uma forma muito tranquila e muito confortável. Então o cuscuz com leite ou alguns outros alimentos que a gente julga ser muito fácil, na realidade, está acontecendo a mastigação de uma forma diferente. Por exemplo, também, para quem está aqui assistindo, é a questão do quando eu como peixe, eu acho mais fácil, mas eu entalo mais vezes, né? Mais frequentemente. E, na realidade, quando a gente vê o paciente fazendo a cirurgia bariátrica, é que eu vou dizendo para eles que cai por terra o entendimento de que algum alimento é fácil. Porque não é. A gente precisa reaprender a mastigar. E o peixe, ele é fibroso do mesmo jeito do frango cozido. Então, se eu tenho peixe cozido e eu tenho frango cozido, e eu vou achar que o peixe é muito fácil de mastigar, na realidade eu vou entalar com esse alimento, por quê? Porque isso traduz um pouco da negligência da mastigação que a gente veio fazendo por uma vida inteira. Uhum. E quando o paciente apresenta dificuldade com o peixe, né, ele já vai dizendo assim, por que eu entalo se é tão fácil? E aí é a hora que eu digo, essa fala é que está demonstrando que você não mastigou. Porque peixe não é fácil. Você tem que aprender a mastigar a fibra do peixe e você vai perceber que realmente ela tem essa dificuldade. E aí, entrando nessa orientação, né, qual a conduta de carne com farofa? Então, se eu tenho a carne com farofa, eu tenho aí também algumas dificuldades, porque para o paciente de cirurgia bariátrica, a farofa, tanto ela é constituída por um farináceo, o que faz o empachamento desse estômago, como existe também o teor de gordura associado, o que pode também dar a complicaçãozinha do dumping nesse paciente. Então, eu tenho uma carne com farofa que tem alguns fatores complicadores aí. Então, ao invés de eu fazer a carne com farofa, eu posso muito bem atrelar a carne com salada crua. E aí, na hora que a gente junta isso, um pedaço da carne de churrasco, que é muito mais seca, fibrosa, com um pedaço de tomate cru, com um pedaço, para quem não gosta do cru, com um pedaço de brócolis cozido, de couve-flor cozida, o que vai acontecer? Eu consigo ter uma água, eu consigo ter uma umidade melhor por conta dessa verdura, seja cozida ou crua, que vai me ajudar na suculência da mastigação da carne. E a suculência não é por um líquido que eu associo junto à refeição, mas sim pela mastigação daquele elemento que já tem líquido. Isso quer dizer que a gente ajuda a questão nutricional quando o paciente tem uma boa nutrição, com equilíbrio de escolhas saudáveis e que no final das contas ajuda a mastigação. Então, assim, eu não posso nunca falar nada se eu não tiver a nutrição do lado, entendendo que a gente está ali com uma organização que é muito aproximada entre a fono e a nutri, com essas escolhas e com essa função mastigatória de uma forma mais auxiliada, vamos dizer assim, com esses elementos saudáveis. Então, para o bariátrico, isso acaba sendo muito mais tranquilo quando ele percebe o benefício dessa associação e quando ele entende que para o paladar dele essa junção é muito saborosa. Então, por isso também, doutor Paulo, que é interessante que a gente peça para os pacientes para fazer experimentações.
Então, se ele não gosta da carne com tomate, por causa da textura do tomate, então ele vai experimentando a carne com pimentão, a carne com o repolho, a carne com a couve, a carne com, né? E ele vai poder encontrar qual é o paladar que é mais agradável junto com essa umidade e essa misturinha que fica, né, que fiquem agradáveis para o paladar dele. Certo? Então não é para ninguém comer o que não gosta, não. É para experimentar e, com orientação, ter o entendimento da melhoria e do benefício dessa junção desses alimentos. Com certeza as Nutris amam as suas orientações também, né? Uhum. Porque essa combinação, né, do legume, da verdura, né, enfim, são diversos tipos aí que você citou, agregado à proteína, são muito importantes, né, na parte nutricional e na parte mastigatória. E como você Isso. falou, os testes alimentares, né, a provar cada um dos alimentos, e a gente sabe que no pós-operatório o paladar do paciente muda, né? Hoje mesmo uma paciente falou que foi comer o nosso famosíssimo brigadeiro, que todo mundo adora desde a infância, enfim, e ela só conseguiu comer meio brigadeiro, né? E até o marido arregalou o olho assim, o que foi que aconteceu? Tá passando mal? Aí ela disse, não, é porque tá muito doce, né? Então, assim, Ó, muda o paladar, né? E aí o paciente deixa. Então, da mesma forma, ele passa a agregar novos paladares, né? Com os legumes, com as verduras, né? Que associado à proteína, que é o que a gente mais fala que tem que ter na refeição do paciente, né? e a gente pode até dizer também que não só os legumes, mas quando você me falou agora, por exemplo, do doce do brigadeiro, o paciente ele pode também agregar a carne, por exemplo, as frutas. Então eu posso pegar um pedacinho de carne e trazer uma saladinha com abacaxi, porque aí eu Uhum. tenho também esse adocicado do abacaxi e o digestivo dessa fruta para fibra da proteína da carne. Sim. Então, para quem gosta mais desse sabor agridoce, que vem esse docinho, a fruta também vai ser muito atrativa, vai ser bem interessante essa mistura. Ah, eu não gosto do abacaxi. Ok, então prova o morango, prova a manga, prova as frutas que a gente tem, né, em cada época, que aí a gente tem um custo mais acessível de fruta da época, para que possa ir fazendo essa misturinha e no paladar, né, ser mais agradável e no dia a dia ter uma variedade maior de escolhas alimentares para não ficar aquele prato repetitivo que uma hora a rotina não fica tão legal, né? Isso. Nós temos uma pergunta que era sobre o preparo dos alimentos, se eles influenciariam, né? Se tem que ser bem cozidos para ficar bem molinhos, né? E uma pessoa aqui, que é a Chayena, está perguntando se os alimentos assados são mais difíceis do que os cozidos. Eu acho que a gente pode juntar essas duas, né, em uma só. Eu acho que é a mesma, a sua resposta vai ser Unir as importante para duas. essas duas, né? Quer dizer, tem que Isso. comer tudo muito molinho, né? Então, o paciente quando sai da líquida e vai para a pastosa e da pastosa para a branda, muitas vezes os alimentos são recomendados que no início sejam bem cozidos, né, para facilitar aí esse processo de adaptação, né? Mas quais seriam as orientações em relação a isso? Até quanto tempo? Porque eu já tive paciente que com 2, 3 meses já liberado dieta branda, ele optava sempre por uma alimentação tipo sopa, tá? Ele tinha um trabalho que ele precisava estar sempre muito presente no trabalho. Ele tinha um box no mercado e ele disse que tinha que estar ligado direto no trabalho. E aí, para ele não mastigar, ele comprava potes de sopa congelada e deixava tudo armazenado lá no trabalho dele, ou levava essa sopa congelada e na hora só esquentava, porque ele tinha essa dificuldade na mastigação, então ele tinha o alimento pastoso, né, assim, fácil de ingerir para comer rápido, porque ele tinha que comer rápido e voltar para o atendimento, voltar para o trabalho, né? Então, imagine só, você viver ao longo, né? Todo mundo trabalha pelo menos de segunda a sexta, imagine que num box de mercado seja até mais dias, né? Então, Isso.
viver comendo sempre sopas, né? Ele está perdendo uma série de nutrientes, né? Enfim, está perdendo a própria força mastigatória, né? Lá na frente, isso Isso. daí vai influenciar para ele, né? E principalmente o que a gente vai observando dessa conduta é aquela história. Quanto mais eu fujo da dificuldade da mastigação, da exigência mastigatória, menos musculatura eu cresço diante dessa falta de exercício. Então, é muito mais complicado para as pessoas, né? Aí eu posso até trazer aqui uma fábulazinha que a gente ouve bem e que a gente vai entender que isso é muito relacionado com o bariátrico, né? Que é a história da lagartinha que faz o casulo e que quando ela vira borboleta, ela tem que criar força na asa para quebrar o casulo e voar voos, né, altos. Então, com relação à mastigação, é isso. Quanto mais eu facilito esse processo, menos eu tenho força de encarar mais situações de exigência mastigatória. Então, eu vou definhando no lugar de eu ir evoluindo. E isso é muito ruim, por quê? Porque eu já passo uma vida inteira sem esse costume e sem essa musculatura trabalhada para mastigar. E na hora que eu tenho um emagrecimento que ele não é o ideal, porque ele não está sendo saudável, e eu ainda estou fugindo das exigências, no caso da mastigação, com relação a eu utilizar uma sopa no dia a dia, o que vai acontecendo? Nunca eu vou conseguir realmente comer um alimento melhor. Se eu tenho 5 ou 6 dias tomando sopa o tempo inteiro, não vai ser um dia da semana que eu vou conseguir sentar e mastigar uma carne fibrosa. Então eu preciso atrelar exercício, então a mesma história que a gente vai falando dessa mastigação que requer musculatura e exercício, a gente vai entender que isso é para o corpo também. Então, a mesma medida, eu não posso ser um corredor de um dia só, porque eu posso ter complicações cardíacas por eu estar fazendo um exercício muito intenso em um dia só da semana. Então, a mesma coisa é essa mastigação. Eu tenho que ter algo regular. E aí eu preciso também organizar meu tempo para ter essa conduta de uma forma tranquila. Ah, eu tenho o meu trabalho e eu sou autônomo e eu preciso disso para sobreviver. Tá certo, mas em algum momento você vai para casa para ir antes fazer uma refeição e ir dormir. Então, nessa refeição da noite, levar essa condição mastigatória, porque você já cumpriu o seu dia de trabalho, de responsabilidades, e em casa você consegue fazer a mastigação para que você possa ter o desempenho da saciedade de uma forma melhor e mais elaborada para o cérebro, né? Então, a gente consegue ter uma condição de saciedade também evoluída diante da mastigação. E com relação aos alimentos assados, né, em detrimento aos molinhos, aos molhados, é justamente isso. A gente tem estudos que já dizem que um alimento que você coloca apenas 5 ml de líquido durante a refeição diminui drasticamente o número de mastigação. Então, ao invés disso ser um auxílio para eu me alimentar bem, isso está trazendo mais dificuldades, então está me atrapalhando. E está me atrapalhando sem que eu consiga ter a absorção ideal dos nutrientes, porque a minha mastigação não está sendo exigida e aquele alimento não está sendo quebrado. Agora, quando eu tenho um alimento mais assado, eu tenho uma exigência melhor. Então, na hora dessa exigência, entra novamente aquela história que a gente falou dos legumes, das verduras, né? E fazendo essa associação para que a gente possa trabalhar bem esse peito de frango grelhado, que eu até brinco dizendo assim: vamos pensar num prato de peito de frango grelhado com arroz parboilizado, né? Então é duro, é difícil, é exigente, é seco, ok. Mas se a gente entender que tem ali 2 ou mais rodelinhas de tomate, isso ajuda, assim, surpreendentemente ao prato ser muito mais agradável na mastigação. E aí sim a gente vai ter o prato assado, a gente vai ter a dificuldade com um arroz mais endurecido, mas a gente consegue ter uma umidade, uma suculência com um paladar que essa mistura pode trazer de delicioso para o paciente, certo? Sem dúvida.
Tem uma pergunta aqui que eu acho que é mais para mim, que perguntando que está dizendo que está na dieta pastosa e que às vezes sente dor epigástrica ao comer. Se seria um entalo, né? Dor epigástrica é aquela dor na boca do estômago, né? Aqui. Se ela pode considerar um entalo. Na realidade, isso talvez não seja bem um entalo, mas seja uma refeição mais copiosa, uma quantidade maior que você comeu, o seu estômago foi reduzido, tenha sido no sleeve ou no bypass, ele tem uma capacidade menor do que era antes, né? Então, se você come um pouco a mais, e no início é muito comum, porque a pessoa era acostumada a comer um prato de uma quantidade, e essa quantidade foi reduzida, então a pessoa perde o referencial. Então, no início, eu recomendo sempre que tenha cautela ao comer. E que é melhor comer um pouco menos e não sentir dor ou desconforto do que comer aquela quantidade que foi, por exemplo, a nutricionista orientou que comesse 120 gramas, 150 gramas. E aí você vai tentar comer e vai sentir o desconforto. É melhor você comer só 100, né? Se foi 120, você come só 100. E se já está farto, saciado, para. E não forçar aquela alimentação para não sentir esse desconforto, né? E eu até digo também que isso é também de responsabilidade do fonoaudiólogo, porque se a gente faz uma refeição inteira com o paciente, é interessante que a gente consiga perceber e orientar o paciente o momento melhor de parar a refeição. Então, no momento em que o paciente leva a refeição, a gente consegue também trabalhar toda essa conduta do início até o final dessa alimentação, para que esse paciente entenda qual é o melhor momento de parar. E, Andréia, como é que tu poderia delimitar aqui para a gente poder ter um entendimento do melhor momento de parar? Eu posso traduzir isso como: se eu perceber que aquela última garfada, uma garfada cabe, a segunda de jeito nenhum, mas se tirarem meu prato não faz falta, eu elejo isso como o melhor momento de parar a refeição, porque essa uma garfada que ainda cabe é aquela que eu chamo de folga de conforto, que ao longo de algum tempinho pós-refeição, né, a gente tem a fermentação do alimento com o ácido gástrico, que vai causar uma plenitude maior, mais intensa. Então, Uhum. evita que o paciente entre naquela condução do empachamento. Ah, eu terminei a refeição quando eu não aguentava mais. Então, isso é um risco de chegar ao desconforto em mais ou menos meia hora depois, porque ele está extremamente já no limite dele, até passando do limite dele. Uhum. Sim. Mas eu entendo que para quem comia uma quantidade antes e que esse olho está muito atrelado a um estômago maior por uma vida inteira, é mais difícil de conseguir encontrar esse pós, né, operatório sem nenhuma orientação de encontrar esse momento ideal. Então, mais uma vez, a gente reforça o trabalho do fonoaudiólogo, que vai atrelar todas essas condutas para que o paciente entenda de uma forma muito mais complexa o que é que ele tem, quando parar, o que é que ele sente, por que sente, né, o que é que deve fazer para melhorar em algum erro alimentar ou alguma conduta, né, diferente. A gente tem estratégias terapêuticas que a gente consegue auxiliar o paciente. Então, são orientações que realmente são muito da prática. Eu estou vendo a alimentação do paciente e a gente vai elaborando as dificuldades de cada um para que a gente possa ir estabelecendo as estratégias. Então, ele, no momento, faz uma estratégia terapêutica e ele vai percebendo que isso evolui diante da dificuldade que ele pode apresentar, certo? Sim. O Miguel está aqui comentando que ele deixa para almoçar quando tem tempo e quando não tem tempo se alimenta com iogurte e espera um pouco para poder almoçar com calma, né? Isso às Isso. vezes é uma boa estratégia, você comer quando tem, né, aquele momento, aquele tempo adequado e não simplesmente ir lá, vamos dizer assim, engolir, né, os alimentos sem mastigar muitas vezes e depois estar se sentindo mal, né, estar passando mal. Eu já tive um exemplo de uma paciente que ela só se sentia mal e só passava mal durante a semana, no trabalho.
porque ela tinha um tempo muito reduzido, ela se cobrava muito, né? O diagnóstico quem deu foi até o esposo dela. Em consulta comigo, o esposo falou, doutor, ela só sente isso durante a semana. No final de semana, a gente almoça numa tranquilidade total. Ela come bem, ela não se sente mal, ela não vomita. Mas no trabalho ela tem isso, né? Então é isso que você falou, de se organizar, né? Isso que o Miguel está complementando como paciente que já vivenciou e vivencia ainda esse processo, né? De você se organizar para fazer uma refeição com calma, com paciência, mastigando, sobretudo no início, né? Que está Isso. fazendo, está tendo esse reaprender da mastigação, esse reaprender com esse novo estômago que a pessoa tem, pequeno, reduzido, e que aí ela vai poder, depois que fizer esse padrão, ela vai conseguir repetir, né, ao longo do tempo. Isso mesmo. E é aquela história, eu não posso fazer uma refeição que eu demoraria 30 minutos em 15, porque se eu reduzir esse tempo de uma refeição que demoraria 30, em 15 minutos eu vou engolir em algum momento. E aí, se eu engolir sem a devida mastigação, esse estômago diminuído, ele não aceita esse alimento mal mastigado. E aí, essa pessoa pode ter a complicação mesmo de um entalo, que pode durar um turno inteiro. Então, Miguel, que é um profissional autônomo, né, ele já percebeu isso, que se tiver algum desconforto, ele pode não conseguir produzir tão bem uma tarde inteira porque o almoço não deu certo. E aí a gente vai lançando essas estratégias de fazer alterações nos horários para que ele possa entender que, com autonomia, ele vai perceber que isso não é todo dia. Né? Então, não é todo santo dia que nós temos uma demanda enorme no nosso dia a dia do trabalho. Mas aqueles dias pontuais a gente consegue lidar com as urgências e com as responsabilidades que a gente precisa cumprir. Então, aqueles dias a gente faz uma estratégia e nos outros a gente leva de uma forma mais tranquila. E isso sim pode, né, trabalhar bem com a bariátrica com toda certeza. Certo. Vamos para outra pergunta, que é o seguinte: em quanto tempo depois da bariátrica podem ocorrer os episódios de vômitos ou de entalos, né? E aí eu vou complementar se existe algum tipo, quais seriam esses alimentos, se os alimentos mais duros favorecem a isso, né? A entalar, a vomitar. Pronto. Geralmente, esses copinhos, esses líquidos, eles não causam bem o vômito, mas eles podem causar um certo entalo, uma certa dificuldade. E eu já posso aqui trazer uma fala muito recorrente, que é a dificuldade de beber água. Né? Então, uma boa parcela dos pacientes diz isso. Eu tenho dificuldade com a água. Sim. E vamos para as dicas, né? Porque essa live também traz essas boas dicas. Uhum. Então, geralmente eu peço para o paciente para fazer a compra de 4 marcas diferentes de água no mercado. Então, comprar 8 garrafinhas, 2 de cada marca, né, diferentes no dia a dia dele. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafinha, 2 garrafinhas com uma mesma marca. Então, vamos lá. Vou citar nomes, né? Tipo uma Ouro Azul. Então, eu tenho 2 garrafinhas de Ouro Azul. Então, uma eu vou colocar na geladeira e a outra eu vou deixar fora da geladeira. E aquele dia eu vou testar tomando água, que eu posso também usar um canudo, mas um canudo de diâmetro muito estreito. E aí também posso dizer que a gente encontra nas casas de utilidades domésticas um conjuntinho de canudo inox, que eles têm um diâmetro muito estreitinho, e isso ajuda, facilita muito essa ingestão com o canudo da água. E aí o paciente vai perceber, usando o canudo, como que ele fica com aquela água daquela marca naquele dia para o gelo e para a água sem gelo. No dia seguinte, ele vai tomar de uma outra marca do mesmo jeito, uma gelada e uma fora da geladeira. No terceiro dia e no quarto dia. Então, ele consegue ali identificar qual a marca que deixa essa deglutição da água ser mais tranquila.
E aí ele consegue perceber que determinada marca tem um sabor residual que não é tão interessante e outra acaba tendo uma dificuldade maior. E com isso ele consegue estabelecer melhor qual a melhor marca que ele faz, né, da alimentação, da ingestão para uma boa hidratação. Então, a água seria essa dificuldade inicial com o entalo. Mas com o vômito, a gente vai perceber muito mais quando tem alimentação de mastigação. E aí, nessa mastigação, é como a gente falou, esse estômago ele não aceita esse alimento mal mastigado. Então, eu costumo dizer que a bariátrica fez com que a gente tirasse a dentadura lá do estômago e voltasse ela para o canto certo, na boca. Então, cada quadrado, cada um no seu quadrado. O dente faz a trituração do alimento na boca e o estômago faz a digestão desse alimento lá. Então, não adianta dizer que eu, Andréia, fono, vou fazer a cirurgia do Dr. Paulo e o Dr. Paulo vai ser o fono que vai ensinar o paciente a mastigar. Porque a gente não vai conseguir fazer as funções de outro sem o conhecimento, né, ideal. Então, deixa o Dr. Paulo fazendo a cirurgia e deixa a Andréa trabalhando com a mastigação. E aí a gente vai trabalhando que no dente a gente faz a mastigação e o estômago deixa para a digestão. Então, eu tenho que trabalhar bem essa mastigação do dente para que esse alimento, ao descer e chegar no estômago, tenha uma aceitação por conta da trituração eficiente desse alimento. E aí sim, a digestão dele vai ser muito melhor absorvida, a gente consegue perceber uma evolução muito maior desse paciente com toda essa parte nutricional ideal, certo? Certo. Semana passada, um paciente na adaptação da dieta, né? Eu lembrei agora, você citou cada um no seu quadrado. Ele veio, geralmente vem comigo entre 10 e 15 dias e a gente faz aquela primeira avaliação, tá na dieta líquida, avalia toda a cirurgia, pontos, e o paciente retorna com 30 dias quando já está na dieta da pastosa para branda. E aí eu já tinha indicado, porque quando ele veio, ele, por conta do trabalho, antecipou um pouco a dieta, terminou a dieta líquida só com 10 dias e já estava na pastosa. E teve entalos com a pastosa, né? E eu disse, olha, marque com a fono para você ser avaliado, porque você já está tendo entalos com a pastosa, então provavelmente com a sólida você vai ter também. E podem ser piores. E aí o paciente foi para o Dr. Google, né? Dr. Google faz aquelas consultas, né? Que vê relatos de outros pacientes, né? Com experiências que são únicas, que não são experiências, como você falou, baseadas em evidências, mas em uma evidência só de uma pessoa. E aí, não, doutor, eu consultei o doutor, não falou doutor, né? Consultei o Google e eu tô tendo refluxo. Ai, Deus! Então, o paciente tinha menos de 30 dias de cirurgia, estava num processo de adaptação, estava em uso de remédio contra refluxo, que os pacientes que a gente opera ficam de 2 a 3 meses com medicação anti-refluxo no pós-operatório, para melhorar a cicatrização do estômago, até para evitar, de certa forma, refluxo mesmo, ou para tratar um refluxo que o paciente já tinha, porque alguns já vão para a cirurgia com refluxo, né? Então, é resistente a essa questão de buscar o profissional adequado, né? E é o que eu sempre ressalto, e um dos motivos também dessa live é de mostrar isso, que a fonoaudióloga que trabalha com a parte mastigatória é muito importante na adaptação de quem fez a bariátrica. Por quê? Porque vai ter algumas dificuldades que são importantes e que você, como fonoaudióloga especializada nessa área, vai poder dar todo o suporte ao paciente nesse momento, né? Isso, Tem uma isso pergunta mesmo. aqui que eu já estou rindo, quanto tempo ideal de mastigação no pós-operatório no almoço? Tá. O tempo Quantos que é minutos? Quantos necessário. minutos? Quantos Vamos minutos? lá. Vamos ser contraditório agora? Vamos ser contraditório agora, porque assim, eu vou botar o fogo né, 15, 25 ou 45? nenhum. Então vamos lá. O que acontece? Olha só.
Quando a gente tem estudos que dizem, né, que o tempo ideal para o cérebro desencadear a mensagem de mastigação é de no mínimo 20 minutos de mastigação, certo? Para desencadear a mensagem de saciedade, desculpem, tá? Então, isso o estudo diz. 20 minutos que você fica sentado à mesa mastigando, você tem uma mensagem melhorada de saciedade. Ok. Isso eu concordo, mas o que acontece? Se a gente tiver em algum dia da semana um prato mais pastoso, então vamos lá. Se eu tiver um arroz cremoso, se eu tiver uma carne moída e uma salada de batata maionese, eu vou conseguir passar 20 minutos comendo esse alimento e mastigando bem? Não vou conseguir. Então eu não posso ficar à mesa imaginando e inventando mastigação. Então, eu confiro muito mais o crédito a um outro estudo que diz que o tempo de mastigação ele vai ser desenvolvido a partir do estado de saúde dentária com a resistência exigente do alimento no prato. Então, se eu tenho um alimento mais amolecido, eu percebo que eu vou demorar menos do que se eu tiver um alimento mais endurecido e resistente. Se eu tenho mais dentes na boca e eu tenho essa completude dos dentes na minha boca, que inclui os molares, pré-molares e incisivos, eu consigo ter uma eficiência e um tempo melhor de mastigação do que principalmente quando eu perco os dentinhos lá de trás. Então, o tempo de mastigação e o incremento de ciclos mastigatórios, que ciclo mastigatório é cada mastigadinha que a gente faz, ele depende de saúde bucal mais a textura do alimento. Então, eu prefiro isso e a gente entender que se eu estou mastigando bem, eu posso demorar apenas 15 minutos, mas eu estou tendo a mensagem de saciedade porque eu estou em 15 minutos me percebendo da minha refeição. Do que eu ter que ficar sempre 20 minutos, porque muitas vezes a gente não pode não ter esse tempo mesmo disponível no dia a dia. Então, a fonoaudiologia atualmente também ela é muito mais voltada para essa condição de adaptação pela necessidade do outro, né, do paciente. E não aquela coisa fechada de que não, você tem que ficar 20 minutos e acabou porque o estudo que diz é esse. Não. Tem estudo que fala assim, e em alguns momentos que você tem um alimento mais exigente, você vai passar 20 minutos, e isso é legal, mas tem aquele alimento que não exige tanto e que eu preciso entender isso para que eu não me puna caso eu não consiga ficar os 20 minutos, mas que eu tenha um tempo que também é eficiente na minha mastigação. Então, é muito relativo esse tempo, porque vai da necessidade de cada um. E o que também acontece é a estrutura de cada um. Então, eu tenho uma estrutura facial com estrutura óssea e muscular que é diferente em cada uma das pessoas. Eu tenho um nível de músculo que está exercitado ou não, então força e resistência que é diferente em cada uma das pessoas. Então tudo isso eu tenho que levar em conta para poder juntar isso e chegar ao valor, né, ideal ou do número de mastigação ou do tempo que eu preciso ficar à mesa para essa saciedade acontecer. E na realidade essa conta vai ser sempre infinita. E aí é melhor que a gente entenda pela necessidade da exercitação da mastigação junto com a saúde bucal e a textura do alimento do que necessariamente outros fatores, certo? Certíssimo. Então, alimentos mais molinhos, mais pastosos, mais cortados, carne moída, frango desfiado, um arroz cremoso, um baião de dois daquele mais molhadinho, né? Já tá dando Sim. fome, eu não jantei ainda. Tá. Isso aí a gente pode comer mais rápido e passar menos tempo na refeição. Isso Já mesmo. aquela carne assada, com um baião seco, uma farofa, uma paçoca, né? Aí já Sim. vai exigir que eu passe mais tempo salivando, triturando a carne para poder Isso. ter a mastigação efetiva, né?
Teve Isso uma, mesmo. teve uma pessoa que passou aqui, eu tinha visto a pergunta, era se o vinagrete ajuda na mastigação com a carne, né? E se não fazia mal, né? O vinagre, né? Assim, o vinagre é um pouco ácido, vai depender se você tem refluxo, se você não tem, mas se você não tem, você pode comer até pimenta, enfim, a liberdade alimentar de cada um, se não tem nenhuma doença gástrica que impeça isso. Dependendo do tempo que você fez a cirurgia também, né? Eu não costumo recomendar alimentos muito ácidos, muito recente à cirurgia. Lembrar que tem uma cicatriz lá no estômago, né? Que tá ainda em processo. E aí você não deve você deve evitar esses alimentos muito ácidos, né? Mas em relação a essa associação com a mastigação, você teria alguma observação? Eu ainda prefiro os alimentos mais in natura, porque se a gente olhar a composição do vinagrete, a gente vai entender que a gente tem o vinagre como ácido, a Uhum. gente tem o sal que pode causar retenção de líquido e a gente tem o azeite como gordura que pode atrapalhar a perda de peso. Então a gente tem ali combinações que se a gente pega a carne de churrasco e põe com a cebola do vinagrete, né, sem estar mergulhado no vinagrete e a Uhum. cebola in natura, eu vou ter um paladar melhorado, mas eu vou ter um atrelado, né, que vai me ajudar melhor do que se eu tivesse com essa cebola, né, mergulhada Uhum. no vinagrete. Então eu tiro esses molhos e esses condimentos e com certeza, deixando mais in natura, eu consigo ter um valor calórico diminuído, uma absorção melhorada e nutrição com combinação mais eficiente para que o meu organismo, né, se dê ainda melhor do que necessariamente se eu fizer com vinagrete. Agora, para quem não come verdura de jeito nenhum, o vinagrete é pelo menos algo que começa, né, a, Apertar esse a paladar, né? isso, a despertar esse paladar. Então, é aquela história: se eu não como nada, nada, então o vinagrete vai lá. Mas se eu consigo já comer melhor, então eu tiro os temperos e os condimentos e eu vou experimentando melhor esse alimento in natura, porque no final das contas isso vai ser muito melhor para a minha evolução e eu acabo percebendo que eu não fico tão presa, escrava a molhos e temperos. Eu consigo ter, mais uma vez, um paladar melhorado com a bariátrica associada a uma alimentação riquíssima e muito mais in natura, o que é mais nutritivo e menos calórica. A Sandra Meire tá mandando uma mensagem aí para você, né? E ela levantou aqui a bola para uma pergunta, que é o que fazer com os pacientes que não conseguem comer carne vermelha? Pronto. Aí a gente tem uma conduta inicial de trabalhar com esse paciente na orientação. Se ele continua sem o sucesso da ingestão da carne vermelha, a gente tem um aparato tecnológico que a gente melhora essa condução. Então, a gente lança mão de eletromiografia com um exercício que é chamado, né, do aparelho do Biotrainir, que a gente usa para que a gente possa elaborar exercícios mastigatórios para que o paciente possa melhorar essa condução. Aí eu preciso de um tempinho de terapia, mas também é muito pouco, porque o que a gente já observou é que, assim, 2 sessões, uma sessão de biotrainee ou no máximo 2 sessões já dá um incremento muito bom na musculatura do paciente, atrelado a exercício que a gente também orienta. Então ele já vai entendendo que esse incremento ajuda bastante. Então, uma sessão de biotrainee, assim, às vezes até as 2 sessões dessa sessão, dessa tecnologia, ajuda bastante para que esse paciente entenda a colocação da força no canto correto, para que ele possa elaborar a mastigação de uma forma eficiente e vá para a carne vermelha, que é realmente a mais exigente. Eu concordo com a Daniele, que está escrevendo aí que a live está maravilhosa, né? Que a gente está passando muita informação, muita dica. Eu estou acompanhando as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, né? E realmente, mesmo depois de 1 hora de
de live, a gente já está com 1 hora e 10 minutos, né? E a gente tem mantido aí um público numa quantidade constante, né? Então, acho que as pessoas estão gostando bastante, as informações estão sendo bem práticas, né? É muito favorável. E essa sua tecnologia, eu acho que é algo bem inovador e muito prático, né? E resolutivo, né? Carne, acho que é um alimento que, por mais que a gente não goste tanto de carne, né? Eu não sou, assim, uma pessoa que gosta tanto de carne, mas carne sempre é muito bom. E no paciente, no pós-operatório de bariátrica, né? Pela questão do ferro, pela questão proteica, é muito indicado, né? As carnes, de uma maneira geral, a carne vermelha. Então, é importante que o paciente tenha essa alimentação com carne. Então, se você tem uma dificuldade, né? Então, a Andrea tem uma tecnologia, um exercício, um aparelho específico que vai te mostrar como mastigar, como triturar esse alimento para você não estar passando, não estar aí como a navegantes que não consegue comer a carne ou que tem dificuldade de comer a carne, né? Então, realmente é uma live. Eu vou pedir até aqui para a gente fazer uma cara aqui de sorriso, André, porque depois que a gente vai salvar, aí tem para você escolher. Aí fica todo. Um tá de boca aberta, um outro tá parado, um outro, né? Então, a gente vai fazer uma imagem aqui, sorrindo. Quem quiser também fazer um print da tela para compartilhar essa live, que gostou da live, né? Faz um print. A gente vai dar aqui um sorriso. Joia, que aí dá para salvar e dá para ficar a live compartilhada para todo mundo, porque eu sei que tem pessoas que não puderam assistir, né, hoje por outros compromissos. A gente esgotou aqui, ó, tá tudo ok aqui, ó, as perguntas, tá? A gente conseguiu responder a todo mundo, né? E o que é que você tem de mensagem final aí da nossa live, Andréa, para dar para os pacientes bariátricos em relação à mastigação, a esse exercício que é o primeiro que eles vão ter que iniciar e fazer para depois realmente ter uma boa alimentação no seu pós-operatório? Bom, o que eu posso dizer é que mastigar corretamente não é tão difícil quanto as pessoas pensam e pregam. Mastigar corretamente, com orientação de alguém que sabe, que é conhecedor da área, você vai perceber que é muito tranquilo e que é muito seguro de fazer essa orientação ser aplicada na prática de uma forma mais eficiente. Então, eu deixo aqui, né, o agradecimento novamente pela participação e pela constância, né, das pessoas em assistir essa troca de experiências e fico também à disposição para o atendimento. Então, ressalto aqui que a gente não atende só uma equipe ou outra equipe, mas eu atendo pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica ou que estão em preparação de cirurgia bariátrica e que precisam do atendimento fonoaudiológico ou sentem a importância, né, desse atendimento para que a gente possa realmente fazer a efetiva mastigação para que a evolução deles seja de uma forma muito segura e super confortável e muito dinâmica, porque quanto maior dinamismo, quanto maiores opções esse paciente vai ter, vai ser uma vida e um fator social muito mais tranquilo no dia a dia dele. E o resultado da cirurgia perfaz por muito mais tempo, né? E é isso que a gente quer. O objetivo maior é a manutenção do resultado cirúrgico pelo tempo que o paciente queira. Sem dúvida. Esse nosso objetivo, ele é comum, né? Essa semana já é o segundo momento que eu participo de um evento, né? Com pessoas que agregam a cirurgia bariátrica um melhor resultado. Há 2 dias atrás eu tive em uma universidade aqui, conversando com um psicólogo, com um nutricionista, numa mesa redonda e com um educador físico, né? Também sobre a cirurgia bariátrica. Faltou fono, né? Vou deixar dessa sugestão para um próximo convite, né? E hoje eu estou fazendo essa live com você justamente com esse intuito, por ver pessoas, às vezes, tendo dificuldade e, às vezes, até tendo resistência, buscando o Dr. Google, que vai ter lá uma informação isolada, uma informação sem embasamento e uma informação que, na realidade, não é prática, né?
o seu trabalho, você pede para as pessoas levarem comida para o consultório, você assiste a mastigação, você pede para levar aquela comida que é a mais desafiadora, que é a comida que entala, né? E você Isso. vai ensinar como é que come aquele alimento, justamente para não se sentir mal, para não entalar, para não ter nenhum problema e ter um pós-operatório de uma recuperação bem melhor, né? Não é à toa que você Isso. tem uma publicação, né, aqui um livro em relação a isso, e em congressos de cirurgia bariátrica você participa com a equipe multidisciplinar, com o grupo da Coesas na fonoaudiologia, né? E é bom você estar conosco lá no Centro de Tratamento da Obesidade e Diabetes no São Camilo, né? Nos atendimentos. Então, o contato fonobariátrico vai ficar salvo na live. Quem quiser acessar depois, manda uma mensagem, né, para a Andrea e ver sobre a questão dos atendimentos, né? Obrigado pela sua participação, né? Obrigado a todos que ficaram acompanhando. E quem ficou ainda com alguma dúvida, manda para mim, manda para a Andrea, a gente compartilha aí, responde e dá os esclarecimentos, tá? Uma boa noite. Ok. Boa noite a todos. Muito obrigada também por essa boa experiência. Joia. Tchau. Tchau.